Então, pessoal, nós queríamos compartilhar uma coisa com você aqui. É a diferença entre o que você quer e o que você precisa. O que você quer e o que você precisa. Todos nós queremos muitas coisas na vida, né? Se a gente tiver de fazer uma lista de todos os nossos desejos, essa lista provavelmente seria muito grande, muito grande. E há uma ilusão que nos leva a acreditar que se nós realizarmos todos os nossos desejos, conquistarmos tudo aquilo que nós queremos, isso vai nos fazer feliz. Porém, basta você observar as pessoas que têm aquilo que você gostaria de ter, né? Se observar as pessoas que normalmente são as pessoas ricas, as pessoas famosas, as pessoas bem-sucedidas profissionalmente, que têm aquilo que você gostaria de ter, né? Tem dinheiro, beleza, tem fama, tem poder, tem autoridade, viajam, moram bem, enfim, não há nada de errado com isso. Mas, se isso trouxesse realmente a felicidade, então essas pessoas bonitas nunca se divorciariam, não se separariam. Se o dinheiro trouxesse a felicidade, muitas delas que são deprimidas não seriam, que cometem suicídio não cometeriam, que são drogadas, viciadas não seriam, enfim. Então você começa logo a perceber que há uma grande diferença entre o que você quer, o que você acha que vai te fazer feliz, e o que você precisa. E nem sempre o que a gente precisa é o que a gente quer. E você sabe, Renato, às vezes a pessoa, ela ouve isso, já ouviu isso de algumas pessoas, mas elas falam assim, mas ajuda, né? Ajuda. Claro que o dinheiro ajuda. O problema não é isso. O problema é que você não sabe que por mais que você fale assim, não, mas isso aqui ajuda. Se eu tiver um casamento, se eu for bonita, se eu tiver dinheiro, vai ajudar. Tá, mas essa não é a questão. A questão aqui é o seguinte, o que a gente está falando é o seguinte. O que você precisa não é necessariamente o que você quer. Se você pensar um pouquinho, se parar de rebater, né, sobre o que você acabou de ouvir, e você pensar um pouquinho a respeito dessa frase, né, o que você precisa normalmente não é o que você quer. Por quê? Porque às vezes, mesmo você precisando, você não está indo atrás daquilo que você precisa, você está indo atrás do que você quer. E nós estamos falando aqui que há uma diferença enorme entre o que você quer e o que você precisa. Você vai alcançar o que você quer e você não vai conseguir preencher a sua vida, porque não é aquilo que você quer que você precisa, entendeu? Então, o que você precisa, afinal? O que você precisa? Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, né, nas pessoas hoje em dia, é essa necessidade, vou dar um exemplo aqui, né, mas tem muitos exemplos. Essa necessidade de você ser seguida, curtida pelas redes sociais. A pessoa tem uma necessidade, ela pensa assim, eu quero ser curtida. Então o que ela faz? A gente está aqui no parque, a gente viu várias pessoas tirando fotos, tentando mostrar o corpo, né, tentando fazer assim, poses. Por quê? Porque isso? Não necessariamente porque elas querem guardar aquela memória. Mas hoje em dia é mais para chamar a atenção de outras pessoas, para ganhar uma curtida, para mostrar, olha só como eu sou feliz. Quer dizer, muitas pessoas que têm essa necessidade, né, de ser curtida, de ser seguida nas redes sociais, no fundo, o que ela precisa, Renata? Ela precisa se aceitar. Ela não se aceita. Então ela quer a aceitação dos outros. Então ela quer a curtida dos outros. Ela quer a opinião dos outros. Então ela fica achando formas de conseguir isso. Então
que ela quer é a opinião dos outros, é a curtida dos outros, mas o que ela precisa? Ela precisa se aceitar. Ela não se aceita. Ela não tem uma boa opinião sobre ela mesma. Sabe? E isso aí não vai mudar, porque ela só fica buscando a opinião dos outros. Quer dizer, ela não está resolvendo o problema dela. Então isso aí fica para sempre. A pessoa pode casar, ter dinheiro, ter tudo, e ela continua com esse problema, nunca resolve. Né? Então é isso que a gente está falando. Você precisa entender que o que você precisa, você tem que saber o que você precisa e não ficar atrás do que você quer. Sabe, eu estava lembrando, eu conversava com uma pessoa e ela estava me contando que ela é filha de mãe solteira e sendo filha de mãe solteira, ela obviamente cresceu na carência de um pai, a mãe muito ausente porque tinha que trabalhar, tinha que cuidar dela e trabalhar ao mesmo tempo. Então ela cresceu e se tornou muito carente. O que aconteceu? Ela conheceu um rapaz que deu um pouquinho de atenção para ela. Mas o rapaz era drogado, o rapaz era envolvido com crime, o rapaz foi preso, ela foi lá, ajudou ele, pegou o dinheiro suado dela, gastou lá 5 mil reais para tirar o fulano da cadeia. E aí quando ela tirou ele da cadeia, ele deu uma banana para ela. E ela ficou pior ainda do que ela estava antes de conhecê-lo. Mais carente, mais sentindo mais um lixo, uma idiota. Então, é o que você está falando. O que ela queria? Ela queria um amor. Ela queria alguém que cuidasse dela. Ela queria a atenção de um homem, algo que ela nunca teve, nem do pai, que foi ausente, nem a mãe. Sou mãe solteira, obviamente, por amor, por responsabilidade, tinha que estar ausente para trabalhar, para cuidar dela. Ela foi em busca do amor de alguém que não tinha para dar para ela o que ela queria. Então ela foi em busca do que ela queria e não do que ela precisava. O que ela precisa? O que o caso dela mostra? O que ela precisa? E eu estava falando para ela, você precisa, em primeiro lugar, fazer as pazes com a sua história. Você precisa fazer as pazes com o fato de que você tem uma mãe. Você não teve um pai, não é culpa sua, mas você tem uma mãe. Uma mãe que talvez você, pela sua raiva, pela sua carência, você já maltratou tantas vezes. Ou ela também te maltratou por causa da raiva de você ter nascido, talvez, e o seu pai não ter ficado com você. Enfim, ao invés de você correr atrás de um homem para te dar uma migalha de atenção, você precisa fazer as pazes com a sua história, com o seu passado, com o seu presente. O seu presente você é uma mulher, uma filha de uma mulher que se envolveu com alguém, engravidou e teve você. A vida não é perfeita. A vida não é perfeita e você tem que aceitar a sua realidade e procurar melhorar essa realidade que você está vivendo hoje. E não ficar para sempre em eterna inimizade com a sua realidade. Que é isso, Cristina, as pessoas são inimigas da realidade delas. Elas não aceitam a sua realidade. E claro, não estou dizendo que você tem que aceitar e acabou. Eu estou falando, você pode melhorar a sua realidade, mas você só vai melhorar a sua realidade quando você deixar de ser inimigo dela. Você tem que aceitar, eu sou filha de uma mãe solteira, meu pai não me quis. Mas o que eu vou fazer a respeito disso? Eu vou ficar amarga? Eu vou ficar mendigando a atenção de um homem? Não, eu vou cuidar de mim, vou aprender a me amar minha mãe. Eu sou a única coisa que minha mãe tem. Minha mãe é a única coisa que eu tenho. Vou cuidar. Fazer o melhor dessa situação. A gente falando isso, elas falam assim, realmente isso é o que eu queria, vocês estão contando a minha história, realmente era tudo que eu precisava, mas como? Né? Como? É aí que tá, né? As pessoas, a gente sempre está falando como. O problema é que elas não têm a força para praticar um como. Né? E aí, por isso que nós sempre convidamos vocês para vir às palestras presenciais. Porque se a gente fosse falar só, Renato, como muitas pessoas falam por aí, fazem palestra, né? Pessoas fazem palestras por aí, escrevem livros de autoajuda e falam assim, olha, você consegue. Se fosse tão fácil assim,
né? Só que não é, a gente sabe que não é. A gente lida com as pessoas diariamente, a gente sabe que não é fácil. Então, elas precisam de ajuda espiritual mesmo, sabe? Isso aqui não é, mas vocês querem que a gente vá... Não é isso, é que a gente sabe que vocês precisam de ajuda espiritual. Muita coisa que você aprende na Escola do Amor Responde, você sabe, mas você não consegue praticar. Por quê? Porque não tem força espiritual para fazer. E aí que vem o que você... É aí que você tem que buscar aquilo que você precisa, que é essa força espiritual. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Então você vai nas palestras presenciais e você consegue, porque aí você tem ajuda espiritual. Então você tem que pensar assim: o que eu preciso? Eu vou buscar o que eu preciso. E o que a gente precisa, às vezes, tem gosto de remédio. Tá? Precisa falar mais uma coisa? Pra quem sabe entender, né? Pingo é letra. É isso aí. Ligado. Fica com Deus. Então tá. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pela atenção.